E hoje eu vou ter uma folga. Hoje vai ser um programa só de crianças. Eu gosto de criança, né, como fala a Dani, das minhas. Brincadeira, eu adoro criança também. Eu também. Mas acho que hoje vou passar o bastão aqui, vocês vão conhecer como é um exame de uma criança. Né? Tem vários tipos de exames, eu vou comentar sobre isso logo que nasce, o que se faz, né? Isso. Fala um pouco, vai, Lívia. Então, quando nasce, o bebê ele já faz um exame na própria maternidade, logo depois que nasce. O próprio pediatra que está na sala, né, do parto, ele tem que fazer o teste do olhinho, que é esse primeiro exame feito para diagnosticar as principais doenças, um tumor, doenças mais graves, aí, uma retinopatia da prematuridade. Então, é feito na própria sala de parto. Depois desse primeiro exame, o paciente ele tem que voltar no consultório para fazer os exames de rotina. Isso é muito variável, essas indicações são muito variáveis, tudo depende de como o bebê nasceu, se ele nasceu a termo ou se ele foi muito prematuro. A gente sabe que um bebê, por exemplo, que nasce abaixo de 1,5 kg e abaixo de 32 semanas é um bebê de alto risco, pensando na parte oftalmológica. Mas imaginando aí que seja um bebê que nasceu no tempo certo, com peso adequado, hoje a gente já sugere que esse paciente volte ao consultório a partir de 1 ano e meio de idade. Essas indicações variam também aí de escola para escola, mas por conta de... Hoje a gente sabe que os bebês, as crianças pequenas já usam muita tela, estão expostas aí a aparelhos eletrônicos e fazem muita coisa indoor. Antigamente as crianças brincavam muito ao ar livre, e hoje a gente sabe que a maioria fica dentro de casa, faz coisas mais em ambientes fechados. Então eu particularmente gosto de que a criança venha a partir de 1 ano e meio e refaça esse exame anualmente. Por fim, né, eu acho que na época aí de alfabetização e tudo, eu acho que é fundamental, porque ainda é uma idade boa para a gente diagnosticar as principais doenças oftalmológicas, né? E tratar a tempo da criança aprender a ler e escrever aí de uma forma adequada. Isso. Uma coisa até interessante, saiu o iPhone, o sistema novo, o iOS 17, até vocês depois vão ver lá no meu Instagram. Agora tem até um dispositivo que você liga para você afastar o celular das crianças. Saiu essa semana. Então, se a criança pega o telefone e põe a menos de 33 centímetros, 30 centímetros, ele bloqueia. Que legal. É interessante, né? Até pra gente mesmo. Às vezes você começa a querer ver muito de perto, ter dor de cabeça. Os pais aqui sempre perguntam assim, faz diferença usar o celular, usar o iPad? Eu costumo sempre falar, quanto mais longe, menos nocivo para o olho. Não que não seja, né? Mas, teoricamente, aí a televisão, ela é um pouco melhor que o computador, que por sua vez é um pouco melhor que o celular. Mas eles adoram o celular, né? E no Japão, né, o pessoal lá é muita gente, né, muito concentrado, muito fechado em casa e muita coisa. Então vira uma epidemia de miopia. Total. Os países asiáticos, existe uma epidemia de miopia mundial, tá? Não só nos países orientais, asiáticos, mas na Ásia, principalmente, porque primeiro que eles já têm uma tendência, por conta do formato e tudo, eles já têm uma tendência maior a ser míopes. Isso. Eles estudam muito mais, as crianças ficam na escola, às vezes, 12 horas, então fica muito tempo fazendo leitura só para perto. Então a gente tem aí, existem países que têm mais de 90% da população infantil míope já, e eles acham que até 2055... a casa vai cair. Vai. Por isso que eu sou especialista em cirurgia de miopia. Imagina quando tiver 78, tá operando todo mundo. Por isso que eu sou pediatra, que aí eu tô vendo todo mundo que já tá se tornando míope, infelizmente, né? Tem até um estudo, só comentando também, da luz, criança que dorme com a luz acesa. Você viu isso? Que agora também desenvolve miopia também. Sim, o ideal pensando não só em olho, tá? Mas em tudo, em melatonina, em produção de hormônio, crescimento. O ideal é que a criança durma no escuro. E tem toda também uma questão que a gente pode falar depois num outro vídeo, porque é bem extenso, essa questão da luz azul, né? Do filtro de luz azul, que a gente nem indica para criança. Eu atendo muitos pais perguntando que para adulto é super indicado, né? O filtro de luz azul. Mas para criança, já tem vários estudos comprovando que eles alteram muito o sono. Então a gente não indica para criança. Eu não sabia. Tá vendo? A gente não indica para criança. Então hoje nós convidamos aí um
um menininho, nosso amigo, Isso. né, que vai fazer o exame hoje, na hora de fazer mesmo, né? Que idade que ele tá? Ele tá com 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Então, Isso. essa é a hora É. ideal. Até, né, você falou do nosso protocolo aqui, como é que a gente faz, mas é muito importante. Logo que nasce, nos primeiros anos de vida, antes dos 2 anos, um Isso. ano é muito bom, e antes de alfabetizar, 4, 5 anos, porque aí sempre você trata. Tem a doença, a Lívia vai falar sobre a ambliopia, que é o olhinho preguiçoso, tem o estrabismo, tem doenças da retina, hoje o retinoblastoma, né, que Ele tá muito em alta. tá em alta aí por causa, né, foi muito bom quando dá uma pessoa famosa, não, né? Mas as pessoas prestam atenção, né? Deu muita visibilidade a essa doença que a grande maioria das pessoas não conhecia, né? Foi bom que trouxe mais pacientes para examinar. Muito bom. É um absurdo, né? Porque a gente não cuida não cuida da gente, né? E não cuida nem dos filhos, né? A verdade é assim, que o retinoblastoma é uma doença rara, mas por conta dessa visibilidade que ele alcançou, né, por conta da filha do Thiago Leifert, muitos pais trouxeram as crianças e a gente não diagnosticou retinoblastoma necessariamente, mas a gente acabou diagnosticando muitas outras doenças muito mais comuns, como a ambliopia, que é o olho preguiçoso, o estrabismo, que é quando o olho entorta, graus altos. Então a gente conseguiu diagnosticar muitas outras coisas por conta dessa questão aí do retinoblastoma. E você viu como eu e o Marcos Lago, né, a doutora Lívia também fala bastante. Então, vocês vão ter um conteúdo muito bom hoje. Vou ficar aqui falando para sempre, eu gosto desse assunto. Eu vou até sair de perto, né? Porque... Vamos lá mostrar o exame dele, então. Aliás, nós vamos gravar, né, a Dani quer gravar com você e com a Lilian, né, um episódio que é, como é? Que ela falou? Que é para falar sobre profissionais médicos, né? Do sexo feminino, né? Porque não tem... Legal. É diferente, né? Eu vi vocês conversando, tudo nós vamos fazer um episódio só disso. Vamos fazer, vai ser legal. Vamos aparecer. Combinado, vamos lá então. Bom, então ele é um paciente muito pequenininho, ele tem 1 ano e 1 mês. Então ele ainda não informa, ele não consegue falar lá pra gente o que está desenhado. Então esse é o exame muito objetivo que eu vou fazer, né? Sem muita colaboração. É um paciente ainda que por conta da idade não é muito colaborativo. A primeira coisa que a gente faz é o teste da parte de movimentação ocular, de motilidade ocular e uma avaliação de um possível estrabismo. Então eu vou pegar algum objeto, alguma coisa que chame a atenção dele, ou até um desenho, e aí eu vou começar a ver se ele consegue movimentar os olhinhos dele da forma correta, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e vou fazer um teste que a gente chama de cobertura alternada, que a gente vai tampando um olho, tampando o outro olho, e às vezes eu pego uma lanterninha, jogo, para ver se ele tem algum desvio ocular. Tá? Ele não tem, eu examinei ele um pouco mais cedo nessa primeira parte, e ele realmente não desvia os olhos, o reflexo é bem centrado, e a movimentação ocular dele está normal. É muito mais difícil examinar uma criança pequena, porque a criança ainda não deixa segurar muito a cabeça, quer pegar os objetos que a gente tem, mas com a prática a gente vai aprendendo um pouco mais. Estando essa primeira parte normal, como é o caso dele, a gente vai para a segunda parte do exame, que é para dilatar as pupilas e para fazer o grau dele e o fundo de olho. Então a gente tem os colírios específicos para a criança, a gente pinga, espera um tempo, né, uns 30, 40 minutos para dilatação total e paralisia da musculatura, e aí a gente vai examinar essa segunda parte. Então uma dúvida muito frequente que os pais sempre perguntam é como que você vai conseguir avaliar uma criança tão pequena que não colabora tanto? A gente tem os aparelhos próprios para examinar pacientes não colaborativos, então esse aqui é o retinoscópio, ele tem uma luz e com essa régua eu consigo ir fazendo o grau dele. Então eu jogo essa luz no centro do olho dele e eu vou usando essa reguinha aqui para ir calculando o quanto de grau que ele tem num olho e depois eu faço a mesma coisa no outro olho, tá? Existe a régua de grau positivo e a regra de grau negativo. Com esse exame, eu já consigo ter uma grande noção, né, do quanto que ele tem de grau e se a gente precisa prescrever óculos para ele ou não, tá? E aí, estando também essa parte finalizada, a gente tem que fazer aí o principal, né? A gente estava falando lá embaixo sobre o retinoblastoma, a gente tem que fazer o fundo de olho, que é avaliar justamente a retina dele, que é a parte de dentro do olho, que olhando, né, por fora, a gente não consegue examinar. Então, esse aqui é o oftalmoscópio indireto, eu vou colocar esse capacete,
Aí existe uma lente específica, uma lente de aumento, e aí eu vou conseguir, posso colocar ele deitado, né, ou sentado, e aí eu vou conseguir jogar a luz lá dentro do olho dele e examinar a parte da retina dele, que é o fundo de olho. Então eu consigo ver o nervo óptico, consigo ver os vasos da retina, consigo ver a mácula, que é a principal região da visão, consigo ver, por exemplo, se ele tiver algum tumor, alguma coisa que já seja bem visível. Esse exame é o que vai me dizer se está tudo bem na parte de dentro do olho, tá? Então, só para finalizar, existem crianças que colaboram mais, que colaboram menos. Conforme a criança vai ficando mais velha, o exame vai ficando mais... A criança vai participando mais do exame, mas a gente já consegue fazer muita coisa. O principal a gente já consegue fazer nesse primeiro exame. E aí, estando tudo bem, eu oriento a voltar uma vez por ano. Né, Natan? Natan tá ótimo. Já teve aí, tirou nota 10 no exame, colaborou super bem. E ano que vem ele volta. Né, Natan? Bonitinho. Né? Bom, eu voltei aqui, né, para falar do assunto talvez o mais importante de todos, né, que é o olhinho preguiçoso ou a ambliopia. Eu quando eu era mais moço, que a gente ia na televisão, etc., eram os assuntos que o pessoal mais gostava, porque é realmente o desenvolvimento da visão, né? As crianças às vezes têm alguma doença e não desenvolvem a visão, às vezes de um olho só, às vezes dos dois olhos, né? Então é isso que eu queria conversar um pouquinho com você. Deixa eu falar um pouco também. Tá bom, então vai, fala você. Não, já estou perguntando. Então, vamos começar. O que é ambliopia? Então, a ambliopia é o olho preguiçoso, que popularmente a gente fala. É quando a criança ela não desenvolve, por algum motivo oftalmológico mesmo, ela não desenvolve a visão adequadamente de um olho ou até dos dois olhos. Existe também a ambliopia binocular. Então, existem vários tipos de ambliopia. Na prática, né, o que a gente vê é que ou a criança ela tem um desvio de um dos olhos, e aí por conta desse desvio, o cérebro para de usar esse olho. Então, funciona mais ou menos assim: um olho está reto e o cérebro está usando esse olho. O outro olho está torto, e aí o cérebro pensa assim: para que eu vou ficar usando esse olho que está torto se eu tenho um olho que está bom? E ele larga esse olho de mão. Então esse olho ele começa a ficar preguiçoso justamente porque o cérebro não está utilizando esse olho. E aí o paciente chega no consultório, quando a gente vai medir a visão dele, que a gente mede um olho e depois o outro, um olho a visão tá boa e o outro olho tem uma diferença aí de 2 linhas ou mais de visão em relação ao outro. O cérebro é muito incrível, né? Porque isso é uma adaptação. Imagina se você está com o olho torto, você vai ver duas imagens. Um está focando ali, o outro aí. Então é como se você estivesse envesgando o olho, a gente vê duas imagens. Isso. Então o que ele faz para funcionar? Ele esquece aquela imagem que está ruim e fica só com uma. Tem até um estudo que fizeram em gatos, lembra? Que puseram um prisma invertendo a imagem do gato. Depois de 3 dias, o gato virou a imagem, ele continuou, voltou a andar, tudo. Aí tiraram o prisma, ele ficou também invertido e demorou depois semanas para voltar. Lembrando que esse mecanismo que o cérebro faz para anular uma das imagens, ele só funciona em criança. Então, o que eu atendo muito no consultório também é que no adulto o cérebro já não é mais capaz de fazer isso. Então, o adulto que, por exemplo, começa a desenvolver um estrabismo, ele vai ter visão dupla. Por isso também que é muito importante o diagnóstico na criança pequena. Porque a ambliopia, ela é muito bem tratada e o resultado é muito bom aí até uns 7, 8 anos de idade. Agora, recentemente veio uma paciente, até te falei sobre esse caso, uma menina que nunca tinha passado no oftalmologista com 10 anos de idade. E essa menina, ela tinha uma ambliopia por um outro motivo, no caso dela não era por conta de um estrabismo, era porque ela tinha muito grau num olho e nenhum grau no outro. Então ela tinha 0, ela chegava super bem. E o outro olho tinha quase 6 de miopia. Então o cérebro fez a mesma coisa. Não vou usar esse olho porque esse olho está com a imagem toda embaçada. Porque ela nunca tinha usado óculos, ela não sabia que ela tinha esse grau. E aí, justamente por conta disso, ela ficou amblíope desse olho. É muito mais difícil da gente conseguir recuperar a visão com 10 anos de idade do que com 2, 3, 4 anos de idade. Tem a questão da profundidade também. Se você não desenvolve, às vezes um estrabismo que a criança tem, você não opera antes dos 2 anos, às vezes ela não vai ter a profundidade, né, que é muito importante para cirurgião oftalmológico, piloto, né, costureira, né? É muito importante, você desenvolve até os 2 anos, né? Isso. A estereopsia, que é essa noção de profundidade mais fina, ela é muito desenvolvida nas pessoas que têm a visão
os olhos são retinhos. Então, qualquer paciente que tem um olho torto, desvia por algum motivo, ele vai ter essa noção de profundidade prejudicada mesmo. E isso a gente consegue corrigir alinhando os olhos aí mais precocemente, né? Então, vamos falar um pouquinho das causas da ambliopia, né? Isso, já falei do estrabismo, Então, né, o olho torto. Já falei, citei essa minha paciente agora recente, que era por uma diferença de grau muito grande entre os dois olhos. E a outra causa é por privação. Então, é o paciente, por exemplo, que nasceu com catarata congênita. É como se tivesse ali uma cortina na frente de um dos olhos. Então, a luz não entra, a imagem não vai lá para a retina, que por sua vez não manda essa imagem para o cérebro. Então, essa conexão toda não funciona porque tem alguma coisa tampando a visão, a criança não consegue enxergar. Como que a gente trata essa ambliopia? A gente tem que tirar essa questão que está ali atrapalhando. Então, no caso da catarata, a gente tem que tirar a catarata, a gente tem que devolver a visão desse olho. Tem a pitose congênita, né, ou lesão, né, durante o parto, que machuca e o olho não abre. Isso, a pálpebra é caída. Então, a gente tem que suspender a pálpebra para poder essa criança desenvolver a visão. Então, essas são as principais, não, são as causas de ambliopia, E né? outra coisa que a gente fala também é que o olho é normal. Né? Então, não é um olho que só tem grau, o olho tem a potencial de enxergar, mas o próprio cérebro se encarrega de não deixar ele funcionar. Isso. Né? O tratamento da ambliopia, então, até hoje, desde que o mundo é mundo, digamos assim, o principal tratamento para ambliopia, que é o olho preguiçoso, é o tampão. Então, como que a gente faz? A gente tem que ensinar o cérebro da criança a usar o olho que está preguiçoso. Então, a gente vai tampar o olho bom, vamos supor que o olho bom dessa criança seja o esquerdo. A gente vai fazer o tampão nesse olho, porque aí eu sei que nesse tempo que a criança está com o tampão, o cérebro dela está sendo obrigado a usar o olho que está mais preguiçoso. E aí vai depender, a quantidade de horas de uso do tampão vai depender do grau da ambliopia dessa criança. Se ela tem a visão muito baixa, a gente tampa mais horas. Se ela tem a visão média, a gente tampa menos horas. Funciona muito bem. Além do tampão, a gente usa para alguns casos selecionados um colírio que se chama atropina, que a gente chama de penalização. A gente tem algumas outras coisas, mas o principal ainda é o tampão. E o principal é você, que é pai, né? Eu que sou pai vez 5, ela é mãe vez 2. Isso. A gente dentro desse protocolo, levar o seu filho. Não sente nada, enxergar bem, parará. Né? E levar o filho para você fazer o exame preventivo, que é o grande sinal aí. E na maternidade hoje é lei, né, fazer o exame do reflexo vermelho, do olhinho, o teste do olhinho. Eu acho que eu sou até chata com isso, porque todos os vídeos que eu gravei até hoje, eu sempre falo que o principal é prevenção. É levar o paciente para fazer exame anualmente. Assim, é tão fácil, e é tão fácil levar o paciente para examinar, é um exame tão... a gente que já trabalha muito com criança, é um exame tão bom de fazer e tão rápido. E às vezes o paciente chega, a gente já sabe se tem alguma coisa ou não. Assim, Então, assim, vale tanto a pena. Tem tanta criança que o pai traz para fazer rotina e a gente acha alguma coisa. E assim, a criança, os pais às vezes se sentem muito culpados. A criança não reclama. A criança, por exemplo, essa menina de 10 anos, ela nunca... Nenhuma criança fica, deixa eu ver com esse. Deixa eu ver com esse. Se ela tivesse feito isso, talvez ela falasse, esse olho tá muito embaçado. Só que nenhuma criança fica testando a visão dos dois olhos. E por mais que ela tenha visão baixa nos dois olhos também, ela não vai saber explicar, porque para ela, essa visão é anormal. Então, tem que fazer exame. A oftalmologia em si, né, é preventiva, né? É o principal para você ter um bom resultado. E nas duas pontas da vida, né, depois dos 50 e até os 12, eu acho que é muito importante fazer todo ano o seu check-upzinho. Eu acho. Vale a pena, é um exame tranquilo. Você foi tão rápido aqui que eu já tive que voltar aqui, achei que ia ter uma folga. E é isso, acho que a mensagem que eu sempre gosto de passar é tragam seus filhos para fazer exame. E aí, conforme o exame for sendo feito, a gente vai falar, vem uma vez por ano, vem a cada 2 anos, mas tragam seus filhos para fazer exame, que vale a pena. E a visão esse tipo de cegueira ou de visão baixa é totalmente evitável fazendo um exame de rotina, bem feito. Bom, e aí foi mais um episódio, né? Agradecer aí a Lívia, que além de tudo é médica dos meus filhos todos, né? Até do mais velho, né? E contar para vocês que a gente tem esse livro aqui que chama Meu Filho Tem que Usar Óculos, né? Que é a história do Marcelo, que é o meu filho que hoje tem 25 anos,
que desde os 4 ele usa óculos, né? E tinha ambliopia também, fez Não tampão. sou tão velho assim não, tá, gente? Quando ele tinha 4 anos, não era eu que era médica dele, só pra... Mas, hoje em dia, sim. mas o último antes dele operar, né? Que depois ele te conta desde que ele começou a usar óculos até ele operar. E dentro disso, a parte de conteúdo de saúde da criança, a Lívia que escreveu. Então, o livro baratinho tem no Amazon, quem quiser comprar. E é principalmente para contar para vocês de uma forma bem leiga, né, o que a gente tem. Então, obrigado aí por ter assistido mais um episódio. Siga o nosso canal Beleza dos Seus Olhos e os nossos Instagrams aqui que o Bruno vai colocar. Obrigado, gente.